Boa tarde, bem-vindos ao FNeto Gamer. Estamos começando mais um vídeo essa semana para vocês. Esse vídeo de hoje especial sobre microfones. Para quem quiser montar o seu streaming de vídeo e precisa de um microfone para mostrar gameplay, ou para fazer podcast, ou para fazer uma rádio, ou para qualquer uso, assim. Até se tu for um jornalista, precisa de ter opções de como é que eu vou comprar um microfone para fazer gravação via celular ou via notebook ou alguma coisa do tipo. Então nós vamos falar sobre um pouco sobre microfones. Então, para dar início, agora eu vou abrir os slides para mostrar um trabalho que eu estava fazendo de pesquisa sobre como funcionam os microfones, tipos de microfone. Então deixei organizado o que eu encontrei aqui na internet. Então eu vou abrir aqui para vocês. Deixa eu botar, diminuir aqui no cantinho a imagem. Pronto. Agora aqui, primeiro painel, microfones. Que tipos de microfone nós temos? Nós temos o microfone condensador, né? No caso aqui os de diafragma largo, os grandes aqui são os profissionais. Tem o microfone cardioide, que tem uma cápsula diferente e ele é usado mais em show e pega mais o som que vem da frente dele para evitar ruído com plateia, pessoas do fundo, que eu acredito ser mais recomendado para algumas situações de gravações de podcast ou até para rádios que tu não tenha um estúdio. Tu tá num quarto, numa casa, tem barulho da rua, dos vizinhos, de tudo, tu não quer captar muito e tu quer pegar mais a tua voz, então é um microfone ideal. O outro microfone é o microfone de eletreto, e também esses microfones de eletreto são os microfones mais comunzinhos de lapela. Tem a cápsula pequena, algumas cápsulas maiores, que eu vou mostrar aqui. Por exemplo, o condensador ele precisa de uma fonte de 48 volts chamada de Phantom Power para ligar a cápsula. A cápsula dele costuma ser uma cápsula larga com uma membrana que sente o ruído e tem um esquema dentro que ele, pela pressão da cápsula se mexendo com a vibração do som no ar, gera íons negativos e positivos no sistema, que é captado e mandado para o circuito. Para virar sinal elétrico, ele precisa de uma fonte de 48 volts chamada Phantom Power dentro do sistema, que é um circuito fechado com resistência, e daí vira sinal elétrico para ir pelo cabo para a placa de som. Já o cardioide é diferente, ele tem uma bobina elétrica, eletromagnética dentro dele, então é uma cápsula maior, tá vendo aqui? Essa cápsula tem uma bobina que é um fio enrolado de cobre dentro, com um imã, um eletroímã lá dentro. Tem uma membrana na frente que capta o som, a vibração do ar. Essa vibração do ar faz mexer uma bobina que se aproxima de um imã e desaproxima lá dentro através da pressão do ar, e essa variação gera o efeito eletromagnético que capta o som e transforma em sinal elétrico e passa pelo cabo. Como tem esse sistema de gerador de energia com imã e bobina lá dentro, não precisa de fonte de alimentação. Então esse microfone de show é só plugar numa mesa de som e ligar na placa de som e funciona. O outro sistema é o eletreto. O microfone de eletreto ele tem uma cápsula que eu não sei como que funciona, mas o circuito dela só precisa de 5 volts de alimentação. Ela precisa de pouca corrente. Então acontece que a placa de som do computador ela fornece os 5 volts pela saída P2 e alimenta o cabo que alimenta o microfone de computador, que é os pequenininhos, esses aqui. Aí acontece que, por exemplo, o pessoal gosta do microfone condensador, eles falam do BM800. Eu
quero comentar. O BM800 ele é um microfone com um projeto diferente. Ele é um microfone de eletreto, tá aqui ali, e com um chip aqui, um circuito elétrico que transforma o sinal e transforma ele num semicondensador. Como é que funciona isso? Boa pergunta também. O cara que desenvolveu, o chinês, foi um gênio. Ele pegou um microfone barato, até todo ele é de plástico, aqui foto dele, e ele funciona com 5 volts, dá para ligar direto na placa do computador, que sai som no BM800, diferente do Phantom Power do condensador profissional. Porém, a qualidade dele é tão boa que se tu liga uma fonte 48 volts do condensador profissional, da interface de áudio, da mesa de som, no BM800 o som sai tão bom quanto o som de um condensador profissional. Isso torna o BM800 um microfone semi-profissional, condensador, com todas as características de um condensador profissional, uma qualidade muito boa, por sinal, muito próxima do profissional, e um custo muito barato. Tu paga 250, 300 um BM800, e o condensador mais barato tu paga de R$ 500 para cima. E é a faixa de preço, mais ou menos. Então depende da marca do fabricante, vai ter microfone desde 300, R$ 500 para 2.000, R$ 5.000, sei lá quantos R$ 1.000. O de cardioide aqui é os de videokey, aqueles que vem com o teu videokey que tu compra antigamente tinha o DVD aquele, vinha com 2 microfones, e era um microfone desse tipo aqui, cardioide. Tu pode comprar um cardioide por 30, 40 pila na internet, ou tu pode comprar um bom cardioide profissional ou semi-profissional a partir de R$ 150. Eu comprei um aqui da SKB, que eu estou falando nele, ó, esse aqui. Esse microfone ele é semi-profissional cardioide. Eu vou levantar eu estou no quarto aqui, minha cama. Então esse microfone está ligado numa mesa de som e ligado na placa de som. A mesa de som é para eu regular agudos, médios e graves. Ele usa um cabo P10, que é uma versão grande do P2 do dieletreto que liga na placa de som. E ele não precisa de alimentação, a minha mesa de som nem alimentação tem. E o de computador não funciona nela, nem o condensador. Então tive que comprar esse aqui mesmo. Paguei R$ 150, a qualidade do som é muito boa. A captação dele é diferente, é cardioide, enquanto que o dieletreto, a maioria é omnidirecional, alguns são unidirecional. O omnidirecional é o padrão polar. Ele é o padrão de captação. O omnidirecional ele capta tudo que está ao redor e atrás dele, na frente, tudo. O unidirecional pega mais o que está na frente, um pouco do lado, mas cancela o ruído de trás, que é os de show. O microfone de eletreto aqui, que é esse aqui, eu vou até botar para vocês sentirem um pouco o som dele. A comparação aqui, por exemplo, deixa eu abrir o que está fazendo meu som. Eu estou aqui com os sons mais ou menos na mesma nivelação. Eu vou habilitar o outro microfone e cancelar esse aqui. Ó, cancelando esse. Alô, agora eu abri o de eletreto aqui. O som já tem um ruído maior de fundo e capta mais coisas ao fundo. E ele está na mesma... ele está no máximo, agora ele abriu aqui, está com 100% do volume no programa, o outro estava em 80%. E a diferença é que o outro capta bem mais, a bobina dá mais energia para ele e a qualidade do som é bem melhor do outro, né? Porque não sei porquê, mas é cardioide, dinâmico e é melhor que dieletreto, por incrível que pareça, é melhor que esses aqui de lapela. Voltando agora para o microfone, vamos dar sequência nos outros slides. Então já mostrei aqui um pouco a cápsula
condensador profissional, esse aqui é do microfone cardioide, aqui o dieletreto. O dieletreto, o BM800, ele está entre esses aqui e o condensador, porque ele é um eletreto condensador. Se tu olhar, o formato é diferente, até o eletreto dele grande, aqui ele é uma cópia do condensador. É meio estranho, e funciona como se fosse um dieletreto, também é muito estranho. Agora que nós temos nesse slide aqui o circuito, como é que funciona os microfones. Então assim, o diafragma é a cápsula, né? Nós temos aqui entre primeiro aqui o condensador profissional, o som vibra pelo ar, bate na membrana do diafragma da cápsula, ele vai vibrar e vai dentro dele da cápsula vai girar íons positivos e negativos de acordo com a vibração, para diferenciar de certo sinal grave e agudo, aquelas coisas todas. Aí vai ter uma outra placa atrás, que é a placa traseira, que vai pegar essa informação e vai transformar num sinal elétrico. E para funcionar vai ter um circuito com uma resistência e uma fonte de energia de 48 volts, que é a tal da Phantom Power. Aí sai do microfone pelo cabo, né, e depois vai para mesa de som. Então, Phantom Power, o que seria? Essas mesas de som, aqui tem uma mesa que tem 4 canais, essa aqui tem 2 entradas de microfone XLR, que é a redonda grande. Esse pino grande de microfone ele é alimentado por Phantom Power. O Phantom Power aqui tem esse quadradinho de tal meu mouse, tu aperta ele, ele dá um ganho de potência de 48 volts, é uma corrente, gera uma corrente no fio. Aí essa corrente vai para o circuito do microfone, alimenta ele e faz a captação do sinal elétrico retornar, e depois vai para a placa de som ou para o gravador, né? Isso aqui é uma mesa de som com Phantom Power, então tem o botãozinho para Phantom Power e as conexões. Também existe o Phantom Power sua máquina sem ser placa de som, que é uma caixa quadrada que gera energia, conecta o microfone XLR numa entrada, que a outra no microfone, e a outra direto para a placa de som. Daí o sinal do microfone vai para o Phantom Power, gera o sinal elétrico e manda para a placa de som. E na questão de condensador BM800, que é o chinês, o baratinho, popular, que todo mundo usa, digamos assim, que muita gente tem comprado e usado pelo fato de ser barato, ele não necessita de Phantom Power, porque ele usa a placa de som próprio 5 volts que gera a placa de som, ou então isso aqui embaixo é uma placa de som. Então ele funciona da mesma forma que o de cima, que é o condensador. Aqui o circuito, vem o som, vai fazer toda aquela função, só que ele tem, no lugar da fonte, ele tem um eletreto aplicado na placa traseira. Esse eletreto vai gerar uma corrente de 5 volts. Então, quando tu conecta ele na placa de som, a corrente de 5 volts da placa de som, ele vai ativar o eletreto, que vai fazer vai fazer o circuito funcionar com a resistência e mandar o sinal para lá. Porém, eles colocaram um chip o chip não, uma plaquinha, né, com programação no BM800, que vai pegar a fonte de 48 volts e vai dar uma amplificada melhor, né, e vai ter um sinal tão bom quanto um profissional daqueles grandes, né. Então, na lâmina anterior, essa aqui, a gente tinha aqui o corpo do profissional, que também tem um chip com a cápsula, só que essa cápsula ela é toda alimentada pelo chip e pela Phantom Power que vem nele. E aí o som é transformado aqui. E o BM800 ele pega um microfone de eletreto, que não precisaria desse chip, provavelmente, e tem uma placa grande, o chip aqui, que vai pegar o sinal e melhorar ele. Para funcionar melhor vai precisar de mais energia. Para ter mais energia vai poder conectar no Phantom Power. Se ligar só na placa de 5 volts, na placa de som,
pelo P2 ele vai funcionar também, mas o som vai ficar bem baixinho porque não vai estar alimentando o suficientemente a placa dele, do chip, para fazer o som de qualidade. Então o som fica muito baixinho, quanto mais volts, mais, mais alto vai ficar o som e sem ruído. Já com menos volts, a captação é muito baixa, e se tu aumentar o som na placa de som do computador, tentar dar ganho e tal, tu vai perceber um ruído mais forte de fundo, porque ele está tentando amplificar todo o sinal que está vindo do microfone. E o sinal que está vindo do microfone, ele está muito baixo. Quando está muito baixo, gera ruído. Se tu consegue aumentar o sinal no microfone, através da Phantom Power, daí ele vai diminuir o ruído, porque ele está gerando um sinal mais puro, digamos assim. Então o microfone vai... isso aqui embaixo é uma plaquinha de USB. Né? A USB ela trabalha com 5 volts. Existem microfones próprios USB e microfones de computador, ou P2 com eletreto, que pega a energia dos 5 volts da placa do computador, ou pode ligar nessas placas USB de som. Isso aqui o pessoal já conhece. É uma placa de som com entrada de microfone, saída de fone de ouvido. Ela funciona pela USB, com a energia da USB, que é 5 volts. O microfone USB ele tem uma dessas integrada no microfone, tem um circuitinho lá que tu liga pela USB, a USB alimenta, e muitos microfones tem até saída de fone de ouvido no microfone, que aí tu conecta e tu ouve o que tu tá gravando. O problema da USB é como o microfone USB ele tem uma placa de som interna. Quando tu liga no computador, vai dizer assim, vai aparecer como se tivesse uma outra placa de som dentro do computador, nas opções do Windows, né? Que vai estar gerando o áudio pelo microfone. Então, alguns programas de gravação vai aparecer nas configurações para tu falar e ouvir. Tu vai ter que ficar configurando entre se tu quer ouvir na placa de som do computador ou se tu quer o do microfone. Então pode gerar algum problema em relação a isso, até para tu gerar retorno pro ouvido não. Então é sempre bom tu ter um microfone USB com saída de fone de ouvido para quem for ter um microfone USB, para não precisar ficar configurando lá entrada de som, microfone, saída de som, aí tem que procurar o som do computador. Né? Você não pode ficar só gravando sem ouvir o teu próprio som, ou dar alguma encrenca dessa. Os programas de estúdio. Voltando agora aqui, o cardioide do lado não precisa de fonte, então não tem imagem de fonte dele. Tem só um diagrama que nem os outros aqui. Entra o som pela frente. Aqui é aquela cápsula comprida. Vai gerar vibração na membrana, a vibração vai fazer uma bobina dentro se movimentar, e o movimento de ficar próximo ou mais distante do ímã, que tem um ímã, vai gerar eletricidade e vai gerar energia, como se fosse um geradorzinho à base de bobina de ímã, e vai fazer o sinal elétrico e mandar para o cabo. Então vai captar o sinal na membrana, vai transformar em sinal elétrico, vai mandar para o cabo, sem precisar de fonte. Aqui, terceira parte de microfone, nós vamos ver como é que funciona o som digital. O microfone ele faz o sinal elétrico. Para virar um arquivo digital, como é que ele funciona? É o tal do ADC, é o Analog Audio to Digital Audio Converter, é o conversor de som analógico para digital que tem nas placas de som. Então, a onda de som é emitida por uma fonte. Então, a pessoa canta ou alguém toca um instrumento, alguma coisa, faz um barulho. O microfone vai captar o barulho do ar e transforma em sinal elétrico. Aí tem aquela toda a função para funcionar o microfone, transformar em sinal elétrico, e aí depois vai para a placa de som.
Na placa de som, que é isso aqui ou esse aqui, ou dentro daquelas placas PCI no desktop, passa pelo ADC, né? Ele transforma o sinal elétrico em interpretações digitais. Então, como é que funciona? O arquivo digital, som digital, é criado pelo ADC, a placa de som que interpretou. No caso, eu botei DAC aqui, mas o DAC é o inverso. O DAC é o digital para analógico. Então, quando a gente vai ouvir no fone de ouvido, eu tenho um DAC. Quando eu vou captar um microfone, eu tenho um ADC. Então, o ADC vai pegar o sinal elétrico, analógico, e vai transformar em bits através de regras, programações, cálculos matemáticos e assim por diante, com a quantidade de informação gerada em bits, captada, organizada pelo aparelho na composição do arquivo digital. Os atributos do som digital é a taxa de amostragem, que é o sample rate, a quantidade de amostras de som geradas por segundo, que é o tempo, né? E representada por frequência em hertz, normalmente. Então nós temos, por exemplo, o som, quando tu vai gravar o arquivo digital, ele pede para escolher se tu quer fazer o som de 22.000, 44.000 e 96.000 Hz, ou 44.1 kHz ou 96 kHz. K é 1000, é quilo. Então é 1 kHz, 96 kHz ou 44 kHz. Isso aqui é a quantidade de amostras de som geradas por segundo. Então é a quantidade de som que ele vai transmitir pelo tempo, né? E quanto maior, mais som em menos tempo tu vai ouvir, tu vai gerar e vai ficar melhor a qualidade, né? A profundidade é o bit depth que eles falam, que é outra função do som, que é o tal de quantos bits tem o áudio que eu vou gravar, né? Tem de 8 bits, 16 bits, 32 bits. Então, assim, a quantidade de bits é a quantidade de informações do sinal dentro de uma mesma amostra de som. Então, ele é como se fosse uma resolução de tela de computador que tem os pixels, né? Então, o som com mais bits, ele vai ter mais informação de sinal, mais amostra, mais som dentro de um bit. Então, quanto mais bit tu tem, mais som dentro daquela informação. Então, por exemplo, é mais informação dentro daquele som. É maior bit. Então, a taxa de 8 bits vai gerar o som no formato de 8 bits, que é menor que o de 16 bits e o de 32 bits. Eu não sei a conta matemática para isso, mas o bits era aquela unidade gerada pelo computador das informações que geram pontos 0 e 1, a linguagem binária do computador. Cada arquivo é gravado em quantidade de bits, e bits tem aquelas linhas de programação, cada letra, cada coisinha é um sinal elétrico, o sinal digital criado, interpretado pelo computador como ponto 0 e 1, onde 0, por exemplo, é quando não tem nada ativo e 1 é quando está ativo. Então eles escrevem uns algoritmos de programação que dizem, se há sinal é 1, se não há é 0. Então, para cada função, por exemplo, se eu determino que 1 é verdadeiro, 0 não é. Então o computador recebe a informação, ele vai dizer que recebendo, se tiver sinal, vai fazer uma conta de, sei lá, matemática com variáveis e coisas, e com regras, né? E dentro dessas regras vai descobrir o sensor que vai fazer o som mais grave, mais agudo, mais isso, mais aquilo. Tem diferenças de timbres, tonalidades, aquelas coisas todas, e aí vai criando vários
fórmulas dentro do mesmo arquivo. E para descrever essas fórmulas, cada letra, cada caractere, cada coisinha que faz o computador entender, também são bits. Então, também vai ter uma fórmula que descreve cada coisa para existir. Daí, a quantidade de bits, 8 bits, 16 bits, 32 bits, é referente ao o tamanho e a qualidade do arquivo. Quando tu coloca em 40 mil Hz, 96 mil Hz, é a taxa de amostra mostrada por segundo. Então tu vai ter um som com uma qualidade boa a partir dos 16 bits para 32 bits. Tem até 16 bits, 24 bits, 32 bits. Aí a qualidade padrão de CD e DVD do arquivo que as pessoas gravavam em estúdio algumas vezes antigamente era 16 bits, 44 ou 48 kHz, né? 48 mil Hz, que é a qualidade de DVD. Quem trabalha com som estúdio costuma trabalhar com 96 mil em 24 bits para cima. Né, e vai gerar um arquivo grande. Depois, esse arquivo grande, que o padrão normal era Wave, ele vai, quando quiser passar ele para MP3, porque o Wave vai gerar um arquivo de mais de 20 mega de 4 minutos, por exemplo. Se tu passa para MP3, ele passa para 2, 3, 4 mega, então tipo é 10 vezes menor. Então existe um esquema que se chama bitrate. Quando passa para o arquivo limpo, que é o tal do Wave, né? Ponto .wave que eles chamam no Windows antigamente, que é um arquivo grande, tem a taxa de bits e a taxa de amostragem. Aí tu vai ter uma taxa chamada bitrate quando tu converte para MP3. O MP3 é aquele arquivo menor, 10 vezes menor, que quando compactado tem uma taxa de transmissão de kbits por segundo. A taxa de bits para áudio compactado é a bitrate, mostra a quantidade de informações de bits que um arquivo executa por segundo. Quanto maior, mais informações e melhor é o sinal do som. E também maior é o arquivo. Então, antigamente, o pessoal que usa MP3 Player, um CD de música comum, ele costumava gravar 10, 12 músicas num CD de 600 MB. Quem tinha MP3, gravava CD de MP3, botava 2.000 músicas em MP3, porque eles passavam de um arquivo de 20 mega de música para 2 mega de música. Então era 10 vezes menor, podia botar 10 vezes mais música dentro. Então tinha a relação da qualidade. O pessoal costuma gravar MP3 em 128 kbps, porque o som fica razoável, não fica ruim, né? E a qualidade fica boa, tipo uma qualidade de rádio, e gera um arquivo pequeno. O arquivo melhor para gravar seria acima de 256 kbps, né? Então, o MP3 em 256, se tu aumenta mais o som, tu não vai ouvir artefatos e sons digitais estranhos no fundo. O de 128 para menos pode aparecer num volume muito alto. Então, volume alto de som, em 128 bits para baixo, tu pode perceber um som digital estranho, que no 256 para cima já diminui até fica imperceptível. Porém, o arquivo fica muito mais alto, né? Voltando agora para a próxima lâmina. Essa aqui é microfone USB. Nós temos no mercado diferentes tipos de microfone e tem as versões USB, que possuem a plaquinha de som interna neles
para tu só ligar no computador e gravar direto. Alguns funcionam no celular via OTG, que é o cabo on the go, um cabo USB ou adaptador USB que passa para o formato do cabo do celular, que é aquele micro USB ou USB-C. Então tu conecta o microfone na USB grande, sai para pequenininha e tu liga no celular. Aí, por exemplo, os microfones USB, eles têm uma plaquinha de programação. A placa de som tem processador próprio, tem os sisteminhas dela de transformar o som digital em analógico, analógico em digital. E nesse circuito, alguns colocam uma saída de LED que tu pode gerar microfone colorido. Eles colorem o som, eles botam controle de volume, porque tem uma placa de som ali, tu pode ouvir o som pro microfone. Tem uma saída de fone de ouvido em alguns, controle de volume e para deixar mudo ou não o fone de ouvido e aquelas coisas todas. Então tu pode regular o que tu está ouvindo no próprio microfone. Tem uns que não tem, é só o microfone com cabo USB e tu liga e vai funcionar. Mas é sempre recomendado comprar os que tem mais funções, porque pode te dar uma maior facilidade de uso, mais ferramentas, né? De lapela aqui embaixo com cabinho USB-C, o pequenininho, liga no celular. O que acontece? A placa de som integrada que faz o som digital, ela tem mais recursos do microfone, como eu falei, e tem que ficar atento ao formato de gravação da placa de som do microfone. Então, o microfone USB, ele já vem pré-determinado os formatos suportados pela placa de áudio dele. Se o microfone é bom, ele tem uma placa de som melhor dentro do microfone USB. Então ele vai fazer o som de acordo com algumas taxas de amostragem, taxas de bits, e alguns, eu não sei se eles já vêm com um compressor que faz os kbps por segundo, que transforma em MP3. Então, mas o pessoal costuma usar o software, o Audacity e os outros para transformar o som digital em MP3. Então tu pode gravar o som, captar ele digitalmente do microfone, que é o arquivo que vai ser gerado, e vai transformar ele em MP3 via software. O outro problema é que esse arquivo digital, que é grande, ele não vai ser gravado no microfone e passado para o computador. Ele vai ser feito isso com o HD do computador. Então, no momento que tu liga o microfone na USB e vai usar ele para gravar, se o teu computador for fraquinho, não for muito potente, ele pode dar um lag, um atraso, um delay ou alguma coisa, pode ficar lento o computador porque ele está processando o som. Então tu precisa ter um computador com um processador de som bom para usar de forma mais adequada um microfone que tenha uma alta taxa de amostragem e de bits. A não ser que tu... A não ser que... Bom, não tem certeza a respeito das placas de som com celular ou algo do tipo, mas os celulares são bons também, estão aguentando bem a maioria das placas de som, e o computador está também em processo. Mas eu acredito que o atraso possa ser mínimo se tiver, mas a maioria dos computadores hoje já são muito melhor que os de antigamente. Então, eu creio que um computador muito velho pode ser que tenha alguma atraso, deficiência para usar um microfone USB. Tem que dar uma olhada
especificações de software dos aparelhos e configurações. Eu não tenho certeza se essa parte que eu estou falando aí é muito válida, mas é o que se espera do que eu nunca usei microfone USB. Mas eu acredito que como ele tem que transformar o sinal em digital e toda aquela função toda, pode ser que tenha que passar para o computador e armazenar o arquivo em algum lugar. Então pode ser que fique lento pelo fato de usar os dados do computador, né? Diferente do sinal elétrico entrando, fazendo a função toda. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Espero poder trazer vídeos mais informativos. E só mais uma coisa a respeito de microfones de lapela. Eu andei pesquisando. Achei um bem interessante. Vou abrir para vocês aqui. Para quem quer trabalhar com reportagens, ligar no celular, jornalista ou algo do tipo, quer gravar um show, tu tá em algum momento diferente, tem alguma coisa acontecendo, um show de um bar ou alguma coisa que tu acha interessante, que é fazer aquela gravação que o pessoal usa o celular para gravar, mas o som fica uma porcaria. Então nós temos aqui para gravar momentos diferentes com amigos também. Deixa eu abrir aqui o microfone de lapela da Shark. Deixa eu procurar aqui. Microfone Shark de lapela, assim, esse grande aqui. Deixa eu abrir para vocês. Ele custa em torno de R$50 esse microfone e é melhor que os de 20, 30. Ele tem um som bom porque primeiro que ele já parece ser unidirecional, né? Ele é pequeno, mas tem uma cápsula até razoávelzinha, né? E deixa eu abrir aqui, ó, as fotos. Tem coisa para prender o jacarezinho para prender na roupa. O que eles falam aqui? As características dele é um microfone de lapela com entrada conector de P2 TRS, cabo de 2,5 metros. A maioria dos microfones vagabundo, aqueles sem marca de lapela, é cabo de 1,5 metro. Esse cabo já tem 1 metro a mais, já é bem maior. Então quem quer usar o celular já consegue, não fica com ele muito preso. E a sensibilidade dele é boa, a frequência é normal de microfone. E diz que ele é unidirecional aonde aqui? Deixa eu ver, gravação voz nítida. Aqui, ó. A característica direcional do SM1 é unidirecional. Então, unidirecional ele pega mais da cápsula para frente, um pouco aos lados, mas os outros que são omnidirecional, ele pega a cápsula na frente e para trás. Deixa eu ver se eu tenho umas imagens para mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui imagens. Aqui, padrão cardioide. Esse aqui é o unidirecional. O unidirecional pega da cápsula para frente o som, né? E tem um omnidirecional aqui que a cápsula está no meio e pega atrás da cápsula e na frente da cápsula o som que é produzido. Então tu vai ter uma resposta de mais sons captados pela cápsula. Então é isso. Aí a dica para vocês: o microfone de lapela R$50 da Shark. É bom para quem está começando, que é um microfone de lapela próximo da boca, aquela coisa toda. Eu prefiro esse aqui, tá com som bom, é cardioide, ele tem uma resposta mais forte quando ligado no computador do que o de lapela comum, e é barato também. Os outros profissionais precisam de interface de áudio, de Phantom Power, tu gasta R$400 na interface de áudio, R$400 no microfone, e assim vai R$1.000, né? Os outros não precisam muito. Mas é isso. Boa tarde para vocês e boa semana. Até o próximo vídeo.